Fala pessoal, vamos começar aqui agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um tema super especial e eu tenho certeza que vocês vão precisar anotar, trazer seu caderninho, porque vocês vão tirar daqui muitos insights super importantes. E para falar conosco hoje sobre o tema de gerenciamento de projetos e autoconhecimento, vamos aqui falar com o Féris Bertin, ele que é engenheiro mecânico pela FEI e pós-graduado em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Estou aqui lendo minha colinha para não errar. Então, Féris, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao MatrizCast, Féris. Obrigado, Fábio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de projeto e o autoconhecimento, como que o autoconhecimento me ajudou a priorizar as partes importantes da minha carreira. Um grande prazer e obrigado pelo convite mais uma vez. Show de bola, um prazer é todo nosso e dos nossos ouvintes que vão aprender mais uma vez aqui. Então, Féris, aqui para a gente dar o nosso pontapé inicial, né? Como você sabe, o nosso público-alvo aqui são os alunos que hoje estão tentando escolher qual será o seu futuro profissional, quais as melhores escolhas, onde eles se encaixam mais de acordo com as suas habilidades e gostos. E é por isso que a gente traz aqui os profissionais para mostrar o caminho que eles trilharam, as habilidades, os desafios e enfim. Então, antes da gente falar dos grandes desafios sobre gestão e a importância do autoconhecimento, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Como é que você foi parar em gestão de negócios, né? Você foi formado pela FEI, depois fez uma pós-graduação em gestão, né, de negócios. Como foi um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes se identificar com a sua grande história, Féris? Fábio, é engraçado, né? Porque a gente fala assim, poxa, engenheiro, né? Vai para uma parte de gestão de negócios, né? Não faz tudo muito sentido, né? Quando a gente olha assim, né? E eu acho que para a gente ter uma noção geral do que foi realmente minha trajetória, eu tenho que voltar lá atrás, que data de quando, e acho que é a maior dúvida dos nossos ouvintes aqui hoje, foi como que eu escolhi realmente engenharia mecânica, né? Porque acho que a maior dúvida que a gente tem, principalmente ali nos 15 até uns 18, tem gente que faz até 30 anos, né, quando está escolhendo a graduação. Eu acho que é muito importante você ter o autoconhecimento, o mínimo de autoconhecimento, né? Porque você não tem nem trajetória com 15 anos, profissional nem nada, mas você precisa se conhecer para tomar uma das maiores decisões da sua vida, né? Que é a graduação. Então, contando um pouco da minha história, né? Eu sempre fui um apaixonado por carro. Eu era aquele cara que acompanhava com o meu pai, com toda a minha família, a Fórmula 1 de domingo. A gente era um baita evento, né? Que era necessário, todo mundo depois do almoço, ou dependendo do local que era, a gente se reunia. Então, eu ficava fascinado pelo automobilismo. Não só pelo automobilismo, mas também era aficionado por todas as marcas de carro. Enfim, o carro como um todo sempre trouxe uma emoção na minha vida muito grande, né? Eu lembro assim, quando eu era pequenininho, eu tinha os parquinhos, né? Tinha o escorregador, eu ficava embaixo do escorregador, me imaginando pilotando um carro ali, né? Enfim, os meus grandes heróis sempre foram pilotos de carro, enfim, sempre trouxe essa paixão. E eu acho que o mais importante é a gente alinhar a paixão com a profissão, né? Se você não conseguir alinhar isso, lógico, você está pensando isso com 15 anos, mas se você não alinhar desde os 15 anos, puxa, a sua vida profissional não vai ser feliz, né? Então, lá com 15, 16 anos, eu já comecei a pensar sobre alguma coisa voltada para o automobilismo, não só para o automobilismo, mas para a parte mobilidade como um todo. E aí fui gerando, né? Fui gerando os insights, pensamentos. Falei, puxa, engenharia mecânica é realmente a opção mais interessante. Lógico, passei por outras alternativas, psicologia, porque eu tinha outras paixões na época, mas, enfim, até policial eu queria ser, né? Pelo meu senso de justiça, enfim, é um outro assunto que a gente vai tratar. Mas aí fiz a escolha. Falei, puta, engenharia mecânica, entrei na engenharia, falei, puta, cálculo, eram umas matérias muito loucas, né? Você passou por isso, né, Fabio? Era Sim, bem complexo, né, cara? bem complexo. Mas a gente, você acaba falando, não, vou continuar, tal.
E foi interessante porque em 2015 tive a oportunidade de fazer um estágio, né? E no processo seletivo foi o mais importante, acho que, do meu autoconhecimento para a minha carreira como um todo. Ali eu percebi a importância de saber o que eu quero da minha vida, o que é importante para mim. Porque na hora que a pessoa que estava fazendo o processo seletivo comigo, ela falou assim, Féris, que área você gostaria de atuar dentro da empresa? Era uma grande multinacional no setor automobilístico, e eu pensei comigo, sabe quando dá aquele para o tempo e você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo? E eu olhei para a minha trajetória dentro da faculdade, eu estava, acho que no sexto, sétimo período, então estava mais da metade da faculdade, e eu olhei para mim mesmo e falei assim, puxa, não faz sentido você querer uma área técnica. Porque eu cheguei à conclusão que eu não queria uma área técnica. Eu não me via trabalhando em CAD, eu não via trabalhando em simulação, eu não me via trabalhando ali na oficina. E a minha resposta foi, puxa, eu sei o que eu não quero, né? Já é um baita começo, porque já é difícil você falar, puxa, eu quero isso, mas você já restringir o que você não quer, já está ótimo. E eu falei, eu não quero área técnica. E aí ela falou assim, puxa, você está fazendo engenharia mecânica. Eu falei, eu não quero área técnica, quero área comercial, quero experimentar outras coisas, mas a área técnica, que foi o que eu fiz até agora dentro da faculdade, eu sei que eu não quero, né? Então, eu estou no estágio justamente para me conhecer, ver outras áreas que eu posso atuar. E aí foi interessante porque em 2015 eu entrei em marketing de produto. E todo mundo falou, puta, marketing, né? Você vai trabalhar com propaganda, que não sei o quê. Só que não, né? É uma área que você tem que entender o mercado, a aplicação no mercado, né? Então, tinha lá o produto, numa aplicação com o cliente, e você tinha que entender aquilo. Eu falei, cara, eu tenho o conhecimento técnico, eu não preciso fazer cálculos, né, trabalhar na área técnica, mas eu estou desenvolvendo outras partes. E foi muito interessante, porque a partir do momento que eu falei, não quero área técnica e experimentei outras coisas, aí que eu fui realmente colocando minha carreira num planejamento. E lá em marketing de produto, comecei a ver a parte do negócio como um todo, eu colocava o produto numa certa aplicação, começava a ver rentabilidade de cliente, já começava a ver, colocar o cliente em primeiro lugar, então já começava a pipocar conceitos fora da área técnica, que eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero entender, né? E aí fui continuando, em 2017 eu me formei, né? No final de 2016, 2017 eu fui efetivado. Então eu trabalhava numa parte de série, né, que eram produtos de série em marketing, e fui efetivado em marketing de produto para que a gente chama de long term strategy, né, estratégia a longo prazo. Então eu via os produtos que iam ser lançados de uma perspectiva mercadológica e de aplicação do cliente. Só que eu estava olhando muito do externo para o interno, né? Então eu trazia todos os insights do mercado, trazia todas as informações, tudo, e chegava dentro de casa, meio que na porta de casa, e falava tudo aquilo, e trabalhava-se dentro daqueles insights, né? Todas as informações que eu trazia do mercado e da aplicação era trabalhado dentro de casa. Eu falei, puxa, mas estou precisando entender daqui para dentro, né? Como que funciona isso e como que analisa o negócio, como é que você pega a estratégia global do negócio e traz para a estratégia interna. E aí foi que eu tive a oportunidade em 2019 para gerenciamento de projetos, né? E realmente é isso, né? O gerenciamento de projetos, os inputs normalmente ou engenharia ou marketing, e você desenvolve toda aquela aplicação, né? Todo aquele desenvolvimento para chegar no produto final. É um pouquinho um resumo, porque acho que a gente tem que tratar muita coisa, né, quando a gente fala de carreira, mas é um resumo muito, acho que expressivo e emocional e lógico ao mesmo tempo, né, da minha carreira como um todo. Muito bacana, Pérez. Muito, muito legal e interessante. Eu anotei tanta coisa aqui, porque eu sempre falo, não sei se você sabe, mas toda vez que eu estou escrevendo aqui, é o meu caderninho, que um dia vai virar um livro, Matrixcast, e tanta que eu aprendo com os nossos convidados aqui. Afinal, não é só os nossos ouvintes que têm interesse
entender tudo isso aí. A gente sempre tem que aprender, né, Férez? Isso eu acho que é um conhecimento, né? O nosso estudo, né? O autoconhecimento, né? A nossa evolução acontece continuamente. E eu vou tratar de alguns pontos que você falou sobre a sua história que me chamaram a atenção. E eles vão se conectando com outros que eu conheci aqui, com outras histórias, né? Com outros podcasts que a gente já teve. Mas você falou muito aqui, ó, se conheça desde cedo. Né? Eu acho que você vai entrar nesse ponto, quando agora você vai falar do autoconhecimento, na questão de gerenciamento, né, do projeto, de carreira, prioridade, enfim. Mas você fala, se conheça desde cedo. E uma vez a gente teve uma discussão sobre isso no MatrizCast, que era assim, eu disse, é muito difícil a gente escolher o que a gente quer aos 15, 16 anos de idade. Porque, cara, você tem tanto pela frente, você viveu tão pouco, né? E que assim, e ainda você pega a parte de criança e tudo mais, você viveu tão pouco e vai escolher o resto da vida. E eu sempre falei assim, cara, é muito difícil. Porque eu quis tirar um pouco do peso de você mudar de caminho, que é, para mim, natural, durante a trajetória. E uma vez me colocaram um ponto aqui. Sim, é difícil, concordo. Mas é porque a gente não se pergunta e a gente não é estimulado a saber o que a gente quer, ao que a gente é bom. E eu vou remeter à minha história, como eu pensava. Na minha cabeça era, tem facilidade o quê? Em português, matemática ou biologia. E aí você tinha poucos caminhos para se entender. E aí você ia para uma área de engenharia ou medicina, enfim, de humanas. Você poderia escolher dessa forma, mas a gente realmente tem que entender quais são os nossos gostos, quais são as nossas preferências, o que a gente gosta, se a gente é bom em relacionar com as pessoas. Isso desde cedo, muito mais entender as nossas habilidades, né? Do que entender se a gente é bom em uma matéria ou em outra. Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que, embora talvez não se existam, né, nas escolas e tudo mais, toda essa vontade, né, de descobrir qual que é esse conhecimento, qual que é essa habilidade do aluno, os próprios alunos devem fazer esse exercício quando eles vão escolher o que eles querem. Né? Isso com certeza não vai garantir que ele vai fazer a escolha certa, que ele vai para o caminho certo, mas sem dúvida vai trazer mais calma, né, para essa escolha. Você falou psicologia, policial, cara, o meu primeiro vestibular, eu sempre falo isso, eu prestei para música, nutrição e engenharia de alimentos, não tinha nem engenharia elétrica. E olha para você ver como eu estava completamente perdido. E de tudo isso, a única paixão de fato minha era a música. O resto era assim, nutrição porque eu gosto de esporte e gosto de me alimentar bem. Nada a ver, né? Porque uma associação, tudo bem, tem correlações quando você faz uma coisa com outra, mas não tem nada a ver com o fato de você escolher ser um profissional dessa área. Engenharia de alimentos, eu falei porque eu achava que era o título de engenheiro com coisa de nutricionista, que também não tinha nada a ver. Então, assim, se conhecer e conhecer quais são os caminhos é muito importante. E agora, indo um pouco mais à frente, na parte que você falou sobre o estágio. Eu sempre, quando alguém me fala algo sobre isso, eu lembro de uma das maiores referências que eu tenho, que é o Kobe Bryant. E eu gosto de esporte. E ele sempre fala, você tem que se testar desde o começo. Joga bola, joga basquete, joga beisebol, joga qualquer esporte que você vê, até você encontrar o que você é bom. E o que você fez, embora não com essas palavras descritas por você, e às vezes é importante porque a gente consegue ter visões diferentes da mesma história, que elas se conectam, que é o seguinte, quando você me falou isso, e falou que neste momento você entendeu algumas coisas sobre o seu futuro, eu falei, porque você se testou, porque você foi lá, foi tentar fazer alguma coisa e descobriu o que você era importante. Então, assim, até acho, Férez, depois, quando você começar a falar sobre o autoconhecimento, mas para mim, essa fase do autoconhecimento, ela passa também por você se expor, você tentar fazer aquilo, tentar fazer outro, gostar, não gostar, né? A gente vai, às vezes, tentar e acertar de primeira, mas, na verdade, muitas vezes vai tentar aqui, tentar ali de novo. Quando eu entrei na FEI, por mais que, a partir do momento que eu entrei no Fórmula, que foi um projeto acadêmico, eu tenha entrado e nunca mais saído de lá, o primeiro projeto foi raios. Eu estava vendo raios, era um projeto científico de raios, e que, assim, ótimo projeto, ótima iniciação, mas, para complementar a última coisa que você falou, que para mim todas são conectadas, antes de jogar a bola de novo para você, naquele momento eu descobri o que eu não queria fazer. O que eu queria fazer
é difícil. Talvez eu acho que eu estou hoje, aos meus 32 anos, entendendo o que eu realmente quero fazer. Mas o que eu não quero fazer, isso me norteou em todas as minhas escolhas. Não, isso eu não quero. Se eu quero isso, nesse momento, sim. Se é minha paixão, vamos ver. Porque às vezes você tem dúvida. Eu não fui um cara apaixonado por carro, não tive uma paixão tão grande igual você disse que teve com o carro. Mas assim, eu gostava, estava ali naquele meio. Mas o que eu não gostava norteou muitas das minhas escolhas. Então, eu gostei muito. E, inclusive, agora que você falou do saiba o que você não quer. Inclusive, isso vai ser um... Eu vou deixar uma página no livro do MatrixCast, saiba o que você não quer. Isso é importante demais. Isso é importante demais as pessoas entenderem. Saiba o que você não quer. E, Féris, agora para a gente continuar na sua linha, na história que você estava contando, você estava falando um pouco sobre gerenciamento de projetos. Eu queria que você contasse para nós um pouco o que é de fato o gerenciamento de projetos, né? O que você tem que lidar, quais são os desafios que você enxerga em gerenciamento de projetos, né? Se são metodologias que você tem que aprender, se você tem que seguir passo a passo algumas metodologias, ou se não, se o difícil do gerenciamento de projetos é lidar com as pessoas. Quais são os desafios, justamente para que os nossos ouvintes se conectem e entendam se eles querem ou não fazer e seguir esse caminho? Eu acho que o ponto de gerenciamento de projetos maior, né, se eu falar uma definição muito técnica aqui, não faz muito sentido. E eu Sim. gosto de, quando eu falar sobre gerenciamento de projetos, eu gosto de fazer uma analogia muito forte com uma orquestra, né? Você falou de música, eu vejo o gerenciamento de projetos como uma orquestra, é, onde o gerente de projetos, ou o coordenador de projetos, ou qualquer cargo que seja a pessoa líder ali, ela é um maestro, né? E por que que ela é um maestro? Se a gente olhar uma orquestra como um todo, ela tem tudo para ser executada, tudo sem um maestro. Então você tem trombone, você tem violino, você tem percussão, você tem as flautas, não sei quais são os termos técnicos, né? Mas você tem todos os instrumentos para aquilo. Só que se todos forem tocar a mesma música sem um maestro, aquilo fica desordenado. Pode até funcionar, mas talvez não funcione com uma efetividade, com uma eficiência como deveria ocorrer. Né? Então, eu coloco essa analogia como a orquestra, como a empresa, ou o projeto como um todo, e o gerente de projetos como o maestro. Então, ele efetivamente ele não faz nada, né? Ele executa uma orquestra, né? Ele executa o quê? Uma coordenação daquilo que ocorra no momento certo, onde um entra e onde outro sai. Qual a intensidade daquela execução? Porque ele faz todos os movimentos, não só para falar na hora de um instrumento entrar, mas sim a intensidade com que ele faz aquilo. Então, o gerenciamento de projetos, no meu ponto de vista, ele realmente é um maestro de um projeto, para que o projeto ocorra da forma melhor possível, né? Entrando um pouquinho na parte de metodologias, né? Existem, eu diria assim, dezenas, né, de metodologias em gerenciamento de projeto, onde você tem a maior de todas, que é a waterfall, né, que a gente fala esqueci o nome em português, é cascata, né, o normal, né, o gerenciamento de projetos comum, e as outras, né, que aí a gente coloca como agile, enfim, e outras ferramentas, né, que entram talvez aí como metodologias também como um todo. Então o que eu coloco assim sempre quando a gente vai discutir sobre gerenciamento de projetos? Não existe uma metodologia melhor do que a outra. Existe uma metodologia que melhor se encaixa para o tipo de projeto, para o tipo de cultura com que você vai trabalhar, né, com o tipo de pessoa que você vai trabalhar. Por quê? Né? Se a gente for pensar num projeto extremamente complexo, por exemplo, construir um avião. Puxa, você imagina o tanto de pessoas que devem ser envolvidas, o quanto de recurso, o quanto de complexidade realmente. Pega esse projeto e vamos comparar com um projeto pequeno. Vamos falar uma montagem de uma bicicleta. Não deixa de ser um projeto, né?
Só que você está falando de complexidades totalmente diferentes. Se eu usar a mesma metodologia do avião na bicicleta, pode ser que essa bicicleta nunca saia do lugar. E se eu usar a mesma metodologia da bicicleta no avião, pode ser que eu nunca saia também do lugar, né? Então, você tem que analisar o ambiente com que você vai trabalhar. Antes disso tudo, a gente tem que pensar o seguinte: definição de projeto, né? O projeto ele tem um começo, um meio e um fim, né? Muitas pessoas falam, eu vou trabalhar numa metodologia de gerenciamento de projetos, numa série, né? Vamos falar, numa linha de produção. Cara, linha de produção, você nunca para. Aí a gente está falando de melhoria contínua, né? Uma outra coisa, um outro assunto. Mas um projeto a gente tem que pensar que sempre tem um começo, um meio e um fim, né? Então você faz toda a parte de coordenância, né? Coordenação desse começo, meio e fim. E a gente coloca esses fatores externos, né? Nas escolhas que a gente faz de metodologias. Então, inclusive não é só por projetos, mas sim por setores. Tem setores, por exemplo, setor de TI, ele trabalha com ferramentas totalmente diferentes de um setor médico, por exemplo, projetos em setores médicos. Então, são muitas análises que a gente tem que fazer e nem sempre uma é melhor que a outra, percebe? Eu acho que, assim, hoje no mercado de trabalho de uma pessoa que trabalha com gerenciamento de projetos, o que ela tem que ser? Ela tem que ser tenaz, né? Ela tem que trabalhar a tenacidade dela, ela tem que ser extremamente versátil do ponto de vista de trabalho. Se eu falar assim, puxa, hoje eu trabalho com gerenciamento de projetos e eu vou me especializar em Waterfall, né, que é a metodologia mais consagrada de gerenciamento de projetos, tudo bem. Só que você vai estar se restringindo a um tipo de trabalho, né, um tipo de setor, talvez, setor nem tanto, mas um tipo de trabalho. Quando um projeto vai requerer uma metodologia mais simplista, um pouco mais rápida ou uma forma de trabalho diferente, puxa, esse profissional ele já não se encaixa tanto, né? Aí vai trabalhar com um outro profissional. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte: quando a gente fala de estender o seu portfólio de metodologia, eu acho que a gente tem que olhar hoje para todas, né? E, lógico, com foco no que você quer para a sua carreira. Se eu tenho foco de trabalhar num certo tipo de setor, num certo tipo de indústria, eu vou olhar para a metodologia, para o tipo de gerenciamento de projeto com que ela utiliza. Não adianta nada eu olhar, por exemplo, para Scrum, né, que é uma das metodologias também muito fortes no Mindset Agile, para uma empresa que não usa isso, né? Para que eu vou me especializar numa coisa que não faz parte do meu objetivo, né? E é aquilo que a gente volta naquele pensamento, né? Eu sei o que eu não quero, né? Sim. E se eu sei o que eu quero, melhor ainda, né? Então você tem que realmente priorizar aquilo que faz sentido para a sua carreira. E o gerenciamento de projetos ele é mais ou menos assim. Show de bola, Pérez. Muito legal você dizer essas coisas da metodologia. Você sabe que você está me dizendo isso aí, e eu estou lembrando, um dia eu quero estudar sobre isso. Depois eu vou pedir alguns arquivos para você, porque quando eu estava nos projetos, até no fórum uma vez, tivemos muitos problemas com metodologias. E eu lembro que eu parei uma vez numa lousa, lembro da cena como se fosse hoje. Parei na lousa com algumas pessoas e começamos a desenhar algumas coisas, desenhamos, fizemos um projeto, entregamos o projeto, fomos muito bem, né, na avaliação, e depois alguém falou, isso aqui é a metodologia XPTO. Eu falei, deveria ter sabido antes, mas se eu soubesse, eu reivindicaria, inclusive, o nome, mas acho que o cara fez muito antes de mim. Mas, realmente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem de se existir, e eu descobri isso meio que na raça, porque, assim, não é que ninguém fala, metodologia tal, eu não sabia muito sobre isso, e eu falei, cara, o trabalho não está fluindo dessa forma, né? Porque a falta do maestro, como você disse, ou de um sistema que funcione para gerenciar as pessoas, você ou vai ter desgaste excessivo de algumas partes da peça, né? Porque vai ficar sobrecarregadas versus umas que estão menos sobrecarregadas, versus um trabalho que nunca é entregue no mesmo ponto, porque era isso que nos fez parar e refletir. Assim, tem gente
muito cansada. Tem gente pouco cansada. E os trabalhos não chegam até o final. Só que como a gente remaneja tudo isso? Primeiro, medindo, vendo o que está acontecendo, né? E aí um pouco até do que a gente falou, eu tinha um episódio aqui sobre data science, a gente falou sobre medir as coisas, ver as coisas, mas no fundo, eu por mais que não entenda e não seja um especialista em gestão de negócios ou essas metodologias, eu entendo que todas elas você vai precisar medir coisas, entender se tal tarefa foi feita dentro de um cronograma, se a pessoa cumpriu suas tarefas, se a pessoa está, como naquela época eu via, sobrecarregado ou menos carregado, se ela tiver muito sobrecarregado, o que a gente faz, se tal coisa atrasar, o que a gente faz, quem que a gente remaneja. Eu imagino que seja sempre desta forma, porque é um raciocínio lógico na minha cabeça quando a gente tenta fazer uma organização das tarefas. Agora, você falou, e eu quero duas coisas que eu queria falar para você. Talvez elas sejam duas perguntas antes da gente seguir. Vamos ver como vamos seguindo aqui. Mas, você falou, aliás, não falou muito sobre isso, mas quando a gente fala sobre gerenciar projetos, a gente não está gerenciando apenas folhas, arquivos, a gente gerencia pessoas. E talvez dentro deste seu, né, desse globo aí, desse grupo, sejam as coisas mais complicadas de se fazer. Gerenciar as pessoas, né? Porque não é apenas você dar um prazo, uma meta, ele vai cumprir. Existem várias coisas sobre isso, a gente sabe. E o que eu queria te propor, uma reflexão, até que você me mostrasse esse ponto, tudo bem, entendo eu que quando você é um gerente, a pessoa fala, mas eu não sou gerente de nada, eu não sou gerente de nada, de projeto, eu não comando nada, eu não preciso aprender a lidar com pessoas, porque eu não vou gerenciá-las. Mas, eu até anotei aqui, tudo bem, o gerente ele tem que lidar com os outros, mas em qualquer área profissional que você esteja, em qualquer momento, você pode não ter que gerenciar um projeto, mas você está dentro de uma equipe, se você não souber lidar com pessoas, a própria equipe não vai acontecer nada, você não vai conseguir evoluir, né? As coisas não vão conseguir fluir. E a minha reflexão que eu queria te perguntar é o seguinte, tudo bem hoje o Féris como a parte de gestão, mas como você enxerga que todas essas habilidades sobre relacionar com pessoas, conseguir se comunicar, ser claro no que você quer dizer, ser claro nos seus relacionamentos, né, dentro do trabalho, como isso foi importante desde o começo para você, ou você acha que não? Você acha que essa habilidade de saber lidar com pessoas é apenas para cargos de gestão? Conte para nós. Puxa, é assim, eu estava pensando, você estava falando, eu estava pensando, né, Fábio? Eu acho que o primeiro ponto que a gente conversou, né, que você comentou, na verdade, é o ponto de estruturação, né? A metodologia, como você aprendeu de uma forma empírica, né? Você chegou numa metodologia, é, é engraçado isso, porque cada organização tem um tipo de metodologia diferente. Pode ter uma metodologia base, mas ela é modificada em tudo isso. Mas o que todas elas têm em comum? Uma organização e uma estruturação, né? Porque se você não tiver nada disso, nem o próprio maestro, nem o próprio gerente de projeto consegue organizar tudo isso. Então, se você não tiver um processo, mesmo que for totalmente com mindset agile, né, que a gente fala, que é um pouco de falta de conceito, né? As pessoas elas confundem muito que agile é uma decisão rápida, não necessariamente, tá? O agile ele tem alguns misunderstandings aí, né? E então o que foi interessante na sua é que você, cara, você criou de acordo com o que era necessário na hora, né? E você estruturou aquilo e chegou no resultado legal. É isso que se trata de gerenciamento de projeto. Você identificar e, rapidamente modificar da forma que mais funciona, né? Isso foi bastante interessante que você comentou. E acho que o segundo ponto que vem a pergunta, né? Eu acho que a liderança, que é o grande conceito que você tem que desenvolver, não é só a liderança com o outro, tá? Porque você trata 100% do tempo com pessoas. Para falar a verdade, eu acho que eu não tive nenhum contato aí com uma máquina, né? Uma inteligência artificial ainda que faça as atividades. Ainda, né? Não sei como vai ser lá na frente.
Mas você depende realmente de pessoas. E a liderança, no meu ponto de vista, você tem dois pontos, né? Você tem a liderança com os outros e você tem a liderança com você mesmo, né? Que é o que a gente coloca, voltando ao primeiro conceito que a gente falou, de saber o que você não quer, você também precisa entender o que as coisas externas que acontecem, o que as ações externas influenciam em você mesmo. Então, eu gosto de falar assim, eu quero entender não o que vai acontecer comigo, mas como eu vou reagir àquela situação. Porque isso que é o importante. Da forma que você reage àquele tipo de situação. Que aí é onde que acontecem os maiores conflitos, né? Que conflito, acho que é o ponto mais interessante de você estudar na parte de liderança. Porque no mundo utópico, as pessoas elas vão desempenhar o papel delas 100% do tempo. Só que aquela pessoa, ela não é 100% profissional. Ela tem mais da metade dela é o pessoal. Você não sabe se aquela pessoa está passando por um mau dia, você não sabe se a família dela está bem, se ela está com preocupações. E isso acarreta tanta coisa que pode refletir numa resposta meio torta e aí degringuila tudo a reunião que você estava tendo com outras pessoas, e aí, sabe, existe aquele conflito. E como lidar com isso, né? Eu acho que esse é o ponto mais interessante, que é o ponto que eu acho que eu aprendo todos os dias em gerenciamento de projeto. Como gerenciar conflitos, né? Você aprendendo como gerenciar conflitos, que eu, na minha opinião, ainda não aprendi 100%, eu acho que nunca vou aprender, porque isso muda de pessoa para pessoa, como você trabalhar com o conflito daquela pessoa. Você trazer isso é um dos pontos apenas, mas você tem toda a parte de entendimento como liderar os outros, que acho que é o ponto mais interessante aí do gerenciamento de projetos. Então, você tem que trabalhar tanto o seu interior, saber como você reage, e o externo, como você faz realmente esse gerenciamento de pessoas, que é como você falou, o projeto não é só o quanto que você vai investir, qual que é o local que você vai fazer, quais são os parâmetros quase que 90% do seu trabalho efetivo é pessoas, é gerenciar pessoas. E aí você tem um ponto de conflito, você tem um ponto de interesse daquela pessoa sobre o certo assunto, você tem o interesse da área, né? Porque às vezes você está não trabalhando com o interesse pessoal da pessoa, mas de uma área como um todo. E você tem um objetivo para chegar naquela reunião, e aquele impasse está dando, aquele interesse, né, cria um impasse gigantesco. Como fazer com que aquilo volte a ser uma coisa boa, né, um grande driver do projeto. Então, esses são os pontos assim que é muito difícil da gente colocar numa forma conceitual, porque isso é um pouco da prática realmente. Poxa, eu tenho uma prática muito forte que é assim: se eu entrei num embate com alguém, se alguém falou uma resposta meio torta para mim, eu falo, tá bom, e qual é a sua opinião sobre? Porque a pessoa ela te dá uma resposta na lata, né? E como é que eu vou conflitar com ela? Não, né? Eu quero entender ela, né? Então, o ponto-chave de você gerenciar o outro é entender o outro primeiro, né? Porque é como se você fosse vamos falar assim, bater de frente com uma parede gigante. Se você não entender qual que é a estrutura da parede, que você pode se esgueirar um pouco para passar por ela, puxa, você sempre vai bater de frente ali e nunca vai passar. Então, você entendendo o próximo, você entendendo a sua equipe, você entendendo as pessoas que são necessárias para o seu projeto, o que a gente chama de stakeholders, você nunca vai conseguir o que quer, né? Então, entender o próximo, para mim, eu acho que é o primeiro conceito que daria uns 5 podcasts aqui para a gente falar um pouco sobre, né? Mas é o ponto que eu sempre olho. Com quem que eu estou falando, né? Eu tenho que lembrar a todo momento que aquela pessoa não é um quadradinho na minha tela, né? Ela tem uma pessoa por trás. E muitas vezes ela está me dando aquele tipo de resposta por motivos que eu não conheço. Então, deixa eu entender aquele motivo. Tem várias ferramentas de fazer isso. Até a questão corporal,
né? A linguagem corporal é uma ferramenta de você identificar aquele tipo de comportamento. Então, se a pessoa ela está muito fechada, né? Se ela está, sei lá, fechando o olho aqui, falando com você, cara, ela precisa se abrir, né? Então, você fala assim, pô, vamos tomar um café, vai. Vamos falar disso depois, vamos tomar um café. Cafezinho sempre resolve. Você já muda a pessoa, né? Ou você fala, eu entendi o seu ponto de vista, puxa, é interessante. Mas você já viu por essa perspectiva? Você não está colocando, você não está embatendo com aquela pessoa de forma direta. Você está colocando de uma forma que ela chegue na própria conclusão, né? E é o ponto que muitas vezes vocês querem chegar em comum, né? Então, liderança, cara, eu vejo que é muito grande, né? Mas sempre começa com uma liderança interna, né? A liderança, você tem que ser o líder de você mesmo. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Se você não conseguir se liderar, como é que você vai conseguir liderar o outro, né? Sem dúvida. Tem muito ouro em todo o seu relato, Pérez. Eu acho que é muito interessante. Eu vou anotando aqui. Estou achando até que eu vou precisar de outra página aqui, ineditamente. Eu nunca passei de 2 páginas, mas sem dúvida, e é muito bom para mim, inclusive, olhar essa perspectiva sua sobre um outro ponto de vista, outros relatos, outras experiências. E veja como, novamente, muitas coisas se conectam. Em outras, a mesma conclusão, só que em outros pontos de vista. Você falou agora, vou começar pelo final, a última coisa que eu anotei. Entendo o outro. Eu estudei, desde o final do ano passado, até eu leio muitos livros, né? Eu estou lendo, infelizmente eu parei um pouco no começo desse ano, perdi um pouco desse hábito, mas estou já voltando. Mas dentre os tantos livros que eu li ano passado, eu busquei entender sobre comunicação e sobre empatia. Foram livros que eu li, enquanto estava falando, estava tentando lembrar o nome do livro, não lembro, sou péssimo em memória, mas são livros que falam sobre comunicação e empatia. Eu aprendi 2 coisas que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, eu sempre achei que o cara que era um bom comunicador era uma pessoa que falava muito bem. E eu descobri, estudando, que a comunicação ela é composta 50% pela fala e 50% pela escuta. Então, muitos dos bons comunicadores que eu achava, agora são meio bons comunicadores. Porque eles sabem falar muito bem, mas são péssimos em escutar. Péssimos. Então, você pega metade. Metade eles são bons, tá? Então, na outra metade, escutar, que na minha avaliação e no estudo é a parte mais difícil da comunicação, porque a comunicação tem que ser as 2 vias. Se só tem uma via de um lado, não é uma comunicação, é um monólogo, né? É uma ordem, né? É qualquer coisa menos uma comunicação. Então, na parte de comunicação, e aí já englobou um outro livro que eu li, que eu acho que eu vejo várias pessoas dando conceitos diferentes para a palavra empatia. E eu não estou querendo falar qual que é o certo, mas eu vou falar para você qual que é o meu, que é o que eu estudei. Empatia é saber escutar o outro. E quando você falou para mim, perguntar qual a sua opinião, mas por que está acontecendo, é exatamente os mesmos exemplos que tinha no livro. É igual. É assim, cara, o cara tá... Você não sabe a cruz, né? Eu até lembrei de uma frase aqui, respeite a todos. Você não sabe a cruz que cada um está carregando, né? Você não sabe qual que é o dia do cara, o que aconteceu com o cara. E perguntar por quê? Ah, tudo bem, mas o que você quer então? Já que está tão ruim assim, o que você faria? Qual a sua proposta? O que você me conta? Né? O que está acontecendo? Né? Escuta, você traz aí para ser o completo comunicador, você trabalha os 50% mais difícil, você escuta o outro lado. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está sendo claro em dizer, em passar a informação que a gente quer, e talvez esteja mesmo, mas não está escutando o que vem de lá. Então, se você quer construir essa liderança mesmo que você falou, para mim, muitos cometem um erro fatal de serem bons comunicadores na liderança e serem péssimos escutadores, não sei qual é o termo correto, assim, péssimos em escutar o que o outro lado fala. E é isso que, para mim, de acordo com as mesmas palavras que você disse, só que eu tinha visto por outros exemplos, é o que compõe um líder, é o que compõe uma pessoa que vai conseguir liderar uma pessoa. Uma pessoa que não me escuta, talvez ela não me lidere, porque ela não vai entender nem a cruz que você falou, nem as minhas opiniões, os meus problemas, ou qual é os meus sonhos e objetivos. Então, isso realmente é uma coisa muito valiosa que você falou. E agora, indo
Pode falar, Fê. É um ponto, acho que você colocou, e eu estava lembrando dos meus exemplos, né? O que ajuda muito quando você trata com pessoas, lógico, numa reunião com 20 pessoas, você não vai conseguir fazer isso que eu vou falar agora, mas é muito importante você entender o objetivo da pessoa, e aí que entra a escuta, né? Porque muitas vezes não está alinhado o que você precisa tratar naquele momento com o objetivo da pessoa, né? E você trazer esse tipo de alinhamento é extremamente importante. E outra, é, da comunicação clara, né? Você trazer com que aquilo que você precisa desenvolver naquele momento é muito importante. Né? Lógico, a gente está falando no meio empresarial, mas isso é diário, né? Eu preciso disso de você, eu espero isso de você. E a pessoa, muitas vezes, ela está tão no automático que ela passa aquilo por, tá bom, e faz. Mas é importante a pessoa, ela também, ela se perguntar o por que é importante. Né? Se você já jogou aquilo, cara, aquela atitude, aquela execução vai ser tão diferente. Pô, eu preciso que você faça isso por causa disso, 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 vai contribuir com a empresa nisso, nisso, nisso. Traz uma prioridade naquilo, traz uma importância tão forte que você está alinhando tudo, né? O que o objetivo dela, da área ou da pessoa, sempre está alinhado com o objetivo da empresa, né? Ou, vamos falar, num meio familiar, sempre todo mundo vai ter o mesmo objetivo. Só que nesse mesmo objetivo pode ter caminhos diferentes. Se você alinhar esse caminho, escutando, né, e falando de uma forma clara e objetiva, sempre vai dar certo. Né? Sempre não, né? Sempre temos mas empiricamente funciona, né? Vamos falar. Sim, sim. Sempre é uma palavra, sempre nunca é uma palavra que eu tirei do meu vocabulário, porque ela é extremamente perigosa. E Férez, aí, antes da gente chegar, que a gente já está chegando na parte do autoconhecimento, mas ainda tem só um stepzinho. Você falou sobre gerenciar fracassos, né? Que é uma das coisas mais importantes, e você tem 100% de razão na minha leitura. E foi uma das coisas que eu aprendi no automobilismo com algumas pessoas. E levo isso para mim porque, de novo, eu acho que muitas das coisas eu aprendi, como você diz aí, empiricamente. Né? A vida ensinou. Porque, assim, você termina uma corrida, né? Por exemplo, como a gente terminou, né, no meu trabalho como automobilista, uma última, que foi basicamente algo histórico, coisa que nunca tinha acontecido, ganhar tudo da forma que ganhou, tudo perfeito. É muito fácil voltar para o boxe. Você volta com um sorriso no rosto, todo mundo feliz, todo mundo pulando. Você é o melhor engenheiro, o piloto é o melhor piloto, o mecânico é o melhor mecânico, a equipe é a melhor equipe, tá tudo mil maravilhas. É muito fácil. É muito fácil gerenciar esse momento. Agora, até mesmo pelo automobilismo ser um esporte que me faz perder muito mais do que ganhar, e estatisticamente ele é assim com todos, né? Você tem lá 34 carros, só vai ganhar um, né? Sei lá, várias corridas, só ganha um, o resto não perdeu. Então, assim, você perde muitas vezes, né? Salvo algumas poucas hegemonias que a gente vê, às vezes na Fórmula 1, enfim, a maioria perde, né? Em qualquer esporte de automobilismo, você perde muito. E voltar para encarar as mesmas situações da qual eu falei em todos esses outros momentos é difícil, muito mais. Porque aí você não é mais o melhor engenheiro, o piloto também às vezes não é o melhor, o mecânico às vezes não é o melhor, a equipe às vezes é uma merda, tá tudo errado. E gerenciar esses momentos com calma e discernimento do que você fez é muito importante. Porque se você leva a passionalidade, a emoção a todos esses momentos, você realmente acredita que você é o melhor quando você ganhou e você realmente acredita que você é o pior quando você perdeu. E o que vai acontecer em todos esses momentos? Você vai provavelmente tomar o caminho errado. Porque se você acha que você é o melhor, você não tenta melhorar mais. Você não faz nada para melhorar a situação. Você permanece igual. Se você acha que é o pior, você quer mudar tudo. E às vezes não é tudo que está errado. Aliás, com certeza não é tudo que está errado. Muito difícil, né? Então, assim, esses momentos realmente é muito importante. Talvez os jovens, talvez não, com certeza eles vão passar por isso várias vezes na vida. Seja por uma experiência do tipo, fui rejeitado em 4 vestibulares, eu tentei um emprego, perdi todos no ano, sou horrível. Não. Ou, o cara passou lá em 4 faculdades, né? Eu sou ótimo. Não.
Calma, assim, é saber lidar com todas as experiências e entender. Então, isso que você fala é muito importante. Agora, Férez, para a gente finalmente entrar nessa questão de autoconhecimento, para a nossa parte final aqui do nosso podcast, eu gostaria de dizer e correlacionar com uma coisa que você falou. Você falou aqui uma hora, tem que ter um começo, um meio e um fim. E eu aprendi isso de outra forma também. Você vê que as nossas experiências às vezes são diferentes, mas vão para o mesmo ponto. Eu aprendi isso muitas vezes quando eu estava, às vezes, fazendo uma aula, ou eu mesmo querendo um objetivo de aprender alguma coisa. Muitas vezes eu me questionei e consegui entender o que eu queria aprender exatamente pela pergunta: qual é o fim desse negócio? Para que você quer aprender isso daqui? Né? Eu agora, por exemplo, estou aprendendo mobile. Já sei programação, mas quero aprender no mundo mobile. Aí um belo dia eu perguntei, mas por quê? O que você quer? Quer fazer data science? Quer mobile? Quer programar o quê? Não, quero fazer um aplicativo e aprender a fazer um aplicativo. Ok. Então tá bom. Então eu tenho um fim. Qual que é o caminho que eu vou trilhar? Já defini, estou fazendo. E aí estou em busca desse objetivo. Afinal, é esta a minha prioridade. Então, assim, qual é a importância para você, falando agora sobre aqui, importância do autoconhecimento para ter uma carreira de prioridades, para que a gente consiga ter prioridades nas nossas escolhas? E aí eu estou correlacionando com o começo, meio e fim. Como você enxerga isso? As pessoas elas têm que ter um vislumbrar onde elas querem chegar, por mais que não seja específico, mas o que você quer com aquilo que você está fazendo? Explica um pouco mais para a gente o que seria esse autoconhecimento para a gente ter uma carreira com prioridades, Férez. Fábio, até tive que me arrumar aqui, porque é um assunto que daria aí também mais uns 5, 6. Acho que para a gente gravar tudo que a gente está falando aqui, tem que ser uns 10 fazer uma podcasts no série, mínimo. vamos fazer uma série. Fazer uma série, né? Mas o que você comentou do começo, meio e fim para o autoconhecimento, eu acho que é bastante importante. Porque o começo, vamos colocar numa linha do tempo, o começo é e até o meio é o momento presente. E o começo é tudo que você passou nesse meio tempo aqui, né? Que é o seu histórico, né? Você conhecer todo o seu histórico é bastante importante. Uma prática que eu tenho diariamente no final do dia, né, pode ser de tarde, alguma coisa assim, eu pego uma xícara de café, se for de sexta-feira eu pego uma cerveja, se for num dia que não tem nada, eu paro, penso tudo o que aconteceu no meu dia. Por que isso é importante? Porque você tem que entender que nós somos uma esponja de tudo que acontece, é bombardeado e a gente absorve aquilo. O que a gente tem que entender é como que a gente reage àquilo no dia a dia. E entender o porquê que a gente reagiu daquela forma. Muitas vezes a gente reage de uma forma que não é pensada, ela é reativa. Então aquilo não traz um... Peraí que a Alexa entrou aqui. Você trazer esse tipo de pensamento, né? Você trazer esse pensamento do que aconteceu, ele é extremamente importante, porque quando você reage, simplesmente reagir, essa reação aconteceu porque no seu histórico você tratou de uma forma diferente. Então vamos falar assim, se uma pessoa grita comigo no trabalho e eu respondo de uma forma extremamente reativa, provavelmente no meu histórico, né, talvez na minha infância, alguma coisa assim, me trouxe eu tive um momento ali que alguém gritou comigo, me senti com medo, alguma coisa assim. Então, essa reflexão no final do dia, eu olho para tudo isso, eu olho, puxa, alguém gritou comigo no trabalho, eu tive uma reação que eu não gostei. E por que eu tive essa reação? Puxa, porque no meu passado eu realmente não gostei, tá? Entendi tudo isso. E como que, se alguém gritar comigo daqui para frente, como que eu vou reagir? Como que eu vou pensar nisso tudo? Então, essa ferramenta de autoconhecimento, você sabe tudo o que pode acontecer e você já planeja como você vai reagir. Isso te traz uma calma tão grande, né, no seu dia a dia,
porque você acaba entendendo tudo que pode acontecer no seu dia a dia e você já está prevendo o que vai acontecer e como você vai reagir. Então, poxa, se eu estou indo para aquela reunião, ó, eu já estou me preparando porque aquela pessoa gritou comigo nas últimas vezes, eu não vou reagir mais, né? Porque eu já me conheço, eu passei por esse processo. Lógico, a gente está falando de uma situação que já ocorreu, mas se a gente sabe que se uma pessoa faz outro tipo de coisa comigo, e eu já sei pelo meu histórico, sem ocorrer, eu já sei como eu vou reagir. Então você já está prevendo isso. Então você já tem um autoconhecimento, você já se conhece de tudo isso. E isso que a gente fala de calma, você ter calma. Porque pode estar destruindo o mundo em sua volta. Se você tiver calma, você não vai ser reativo, né? Você vai pensar, você vai ter uma atitude muito mais calma, e essa atitude calma, ela transparece para a sua equipe ou para as pessoas que estão do seu lado. Você imagina assim, tá faltando peça na linha de produção, né? Ou deu problema no carro, por exemplo. Você deve lembrar, puta, aconteceu um erro, quebrou uma peça e não dá tempo de fazer. É aquele pandemônio, pandemônio. Numa velocidade que todo mundo começa a pensar várias coisas, mas não tem uma organização, não tem uma calma naquilo. Então, o sentimento de calma nesse ponto, porque pode estar destruindo tudo, cara. Eu sei como eu preciso reagir. Eu preciso reagir com calma, com lógica, e não ir pelo sentimentalismo, e não ir pela reação de todo mundo que está aqui desespero, aquela bateção de coração. Calma, vamos pensar de uma forma ordenada, organizada, vamos tentar fazer isso, isso, isso. Então, esse autoconhecimento numa momento de crise é extremamente importante. Extremamente importante. E também tem um ponto de gerenciamento de risco nesse ponto, né? Porque você também conhece a sua equipe, né? E muitas vezes você tem que colocar a sua equipe em situações que ela precisa passar por aquele estresse para que todo mundo aprenda. Então, você trazer, por exemplo, uma situação de estresse, lógico, com um risco controlado, ou numa situação de realmente crise, sentar com ela depois de tudo que aconteceu, foi bom, se deu fracasso, se deu, se sentar com todo mundo e falar assim, o que a gente aprendeu com isso? Fazer o mesmo exercício de final do dia, entender o que a gente aprendeu com isso. Puxa, levanta alguém e fala, puxa, aconteceu isso, 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 eu pensei isso, 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 mas não fiz. Pô, acho que na próxima vez eu poderia. Ótimo, todo mundo está escutando, todo mundo está aprendendo ali. O comunitário muito importante, que a gente chama de ferramenta de lessons learned, né? Quando finaliza um tipo de execução do projeto, ou até o projeto como um todo, é muito importante essa troca. E não deixa de ser um autoconhecimento comunitário da equipe e também propriamente da própria pessoa, né? do próprio membro. Então, você entender como você vai reagir a uma situação é de extrema importância, de extrema importância. Como? Pensando, refletindo. Muitas e muitas vezes você vai se desculpar, né? Porque você chega para a pessoa, às vezes você feriu aquela pessoa ou foi ferido, né? Você chega para a pessoa e fala assim, puxa, não gostei do que você falou, ou você chegar e falar assim, desculpa pelo que eu falei. Eu acho que é o primeiro passo de você refletir sobre algo, principalmente quando inflige a outra pessoa e a você. Agora, se não inflige nenhum dos dois, reflete, poxa, como é que eu poderia trabalhar isso, como é que eu poderia fazer isso? E isso faz, muitas vezes, a reflexão do que você é bom, né? Essa reflexão, você fala assim, cara, o dia foi ótimo, né? Tô tomando minha cerveja nessa semana, foi ótima. Nossa, aquele ponto, cara, eu sou muito bom naquele ponto. Só eu, se fosse outra pessoa, eu não conseguiria. Só eu consigo. Olha como é o descobrimento, né? A gente falou, até agora a gente falou só sobre coisa ruim, mas e as coisas boas? A gente sabe o que a gente realmente é bom, é importantíssimo, porque é ali onde você pode se desenvolver ainda mais, onde é potencializado, né? Eu não gosto de falar que a gente tem fraquezas, eu gosto de falar que a gente tem gaps, né? A gente tem espaços ali que a gente precisa. Só que é muito mais fácil você
construir um castelo que já está metade dele do que você pegar do fim, né? Então, muitas vezes você olha para aquele castelo totalmente destruído ou sem nada e começar a construir ele um pouquinho. Às vezes você fala assim, não, eu vou deixar ele daqui de lado um pouquinho e vou focar naquilo que é minha fortaleza, né? Naquilo que eu sou bom. Isso também é muito importante, porque você começa a priorizar. Você começa a priorizar o seu foco de carreira. Poxa, se eu em gerenciamento de projeto até hoje sou bom em negociação, né, eu negocio muito bem, eu tenho uma oratória boa, pô, deixa eu potencializar isso daqui, pode ser o meu foco, posso ser, sei lá, um político, posso ser, sei lá, um palestrante, posso ser professor, tem tantas partes que você pode se desenvolver e até pular de carreira para carreira, que é incrível você se autoconhecer nesse ponto. Então você começa a criar a sua jornada de carreira, né? Posso falar por mim. Quando eu saí da faculdade, comecei a trabalhar mesmo em marketing, depois entrei em gerenciamento de projetos, foi bem na época que eu escolhi fazer gestão de negócios. Por quê? Eu olhei para mim mesmo e falei assim, puxa, vou trabalhar com marketing, né? Mesmo sendo marketing de produto, não, eu quero olhar para o business como um todo, eu quero ver a parte de estratégia, eu quero saber o que os grandes diretores, os grandes CEOs pensam sobre como conduzir uma empresa como um todo. E aí eu falei assim, eu sou bom nisso. Eu olhei para tudo que eu desenvolvi no marketing e começo de gerenciamento de projeto, falei, eu sou bom nisso. Sou bom de ter esse senso crítico, sou bom de analisar isso, sou bom com pessoas, eu quero ir para essa parte. Então eu me conheci e fiz o meu planejamento de carreira para chegar até lá. Muito bacana, Pérez, isso que você está dizendo, e é bom que eu vou dar uma sumarizada em tudo que a gente conversou aqui, porque desde o começo a gente começou a falar sobre gerenciamento de projeto. E aí você falou de negócios, que você começou conhecendo a si mesmo, primeiro para tomar a decisão da escolha profissional, que é o primeiro passo que a gente tem que dar, né? Escolha profissional, só que tudo bem. Dentro de uma engenharia mecânica, por exemplo, as possibilidades de atuação de um engenheiro mecânico são infinitas. Você pode fazer o que você quiser, atuar em que quiser. É uma coisa que, não, só trabalha com... Não, você pode trabalhar em várias coisas. Inclusive, né, depois que você entra na engenharia mecânica, que você entende que, na verdade, a automobilística é um ramo da engenharia mecânica. Às vezes o cara acha que engenharia mecânica é engenheiro de carro, e não tem nada a ver com nada. Na verdade, né, você pode até... Eu não sei se você fez plena ou Mac-out, mas você só vai em sim carros mesmo se você escolhe a especialização de carro. Mecânica é algo muito mais abrangente. Você fez qual? Eu fiz automobilística. No último ano que você vê. Sim. No último ano só. São outros temas. Então, assim, você faz essa primeira escolha no seu primeiro autoconhecimento. Depois, para você entender o que você quer, a gente tem que se testar. Como você mesmo disse, se testou, foi para um estágio e descobriu, mais do que tudo, o que você não quer. Porque eu estou começando a entender que você só também, assim como muitos, ou até mesmo como eu, a gente entende o que a gente quer mesmo depois. Porque esse processo é mais difícil, mas entender o que a gente não quer é algo que a gente constrói mais cedo. É mais fácil. Você pode saber, às vezes você pega alguma coisa, nossa, isso aqui eu odeio, isso aqui, essa comida não. Tudo bem, você já sabe. Você não sabe qual que você gosta mais, mas o que você não sabe, você pelo menos evita. E aí, durante toda a sua trajetória, que você falou sobre relacionamentos, sobre construir a liderança, que é um eterno processo de se autoconhecer e também respeitar o próximo, que é quando a gente entrou na fase de empatia, na fase de se comunicar, de para conseguir liderar alguém, primeiro você tem que entender o que essa pessoa quer, quais são os problemas, objetivos e sonhos que ela precisa. Então, é o desenvolvimento de uma chamada soft skill, de habilidade de interagir com pessoas, que é o que você foi nos contando. E aí você fala dos projetos, tudo bem, o que é um gerenciamento de projeto? Algo com começo, meio e fim. E agora, tudo bem, agora estou quase descobrindo o que eu quero para mim. Quando você coloca começo, meio e fim, você entende onde você quer chegar, você começa a se testar e descobrir no que você é bom, você fala, pô, eu acho que é este o caminho. E aí,
entendo se foi isso que eu entendi. Quando você consegue entender no que você é bom, aí sim, você consegue entender o que você gosta. E aí você mira como se fosse um objetivo e constrói a sua carreira profissional dentro desta linha. Porque você sabe aonde você quer chegar, você não está mais perdido, não está indo mais para um lado, para o outro. Eu acho exatamente isso. Quando a pessoa está muito para vários lados, ela sabe o que ela não quer, porque ela já fez muitas escolhas, mas ela ainda não descobriu o que ela quer, ela ainda não descobriu o que ela é bom e o que dá felicidade a ela fazer. Então, resumindo todo esse conhecimento, foi Foi dessa um forma ponto. que eu cheguei. Fale, meu querido Félix. Desculpa, Fabiano, e tá tudo bem ela não descobrir, Sim, né? tá tudo certo. Todo mundo passa por isso. É uma Sim. jornada, né? Tem tanta gente que descobre isso nos 60, 70 anos e muda e dá muito certo, né? Eu acho que um ponto que todo mundo tem que aceitar, não tem que aceitar, né? Mas assim, acalme-se, porque todo mundo está passando pela mesma jornada, né? Uns mais cedo e outros mais tarde. Mas aceite que realmente você está se descobrindo, né? Isso é muito importante, porque acalma, né? Tira aquela ansiedade, né? Que a gente vê muito da nossa geração, da geração que está vindo aí, essa ansiedade, essa necessidade de ir à frente muito rápido, né? Ela cria uma distração gigantesca e está tudo bem, né? Essa jornada faz parte. Sem dúvida. Tem até uma frase que eu não vou me lembrar agora, mas eu já li ela várias vezes, fala muito sobre o tempo de cada um, o tempo de cada um fazer as coisas, enfim, ela é muito verdadeira. Inclusive é de autor desconhecido, então eu também já não lembro. Você vê que a minha memória é ruim para essas coisas, eu já sei o que eu não sou bom. Memória, sou péssimo. E agora, só para a gente ir para os finalmente, eu só vou fazer alguns comentários, como você disse, de calma. Lembrei-me como se fosse numa memória vívida a minha primeira competição internacional do projeto do Fórmula, aonde eu fiquei sabendo que o carro não estava ligando, e era minha responsabilidade do setor elétrico, e faltavam-se 10 ou 15 minutos que a gente tinha para resolver. Obviamente, todo mundo entrou em desespero. A minha reação foi sentar e tentar entender o que eu podia fazer. Foi isso. Deu certo. As pessoas ali, o envolvimento, o grupo, a gente achou o problema, não fui eu. Mas assim, a gente estava olhando para cada ponto. Mas a minha reação naquele momento foi: tá bom, quanto tempo a gente tem? 10, 15 minutos. Foi: tá bom, peguei e sentei. Falei: o que eu consigo fazer? Porque em 10, 15 minutos é melhor que eu seja assertivo no que eu vou fazer, porque eu não vou conseguir revisar todo o carro. Então, assim, isso é importante sim. E antes de eu fazer a parte final, Félix, você falou uma coisa sobre o meio é o nosso presente, o começo é o nosso passado, sobre a gente olhar para trás para entender as nossas tendências. Por que eu fui rude com alguém? Porque talvez no meu passado eu tive isso na minha memória, alguém foi rude comigo, reagi assim, tal, tal, tal. Isso é de extrema importância conforme a vida se passa, porque eu falo por mim, eu entendi quase que todas as coisas que se passaram na minha vida, os momentos, reações e tudo de uma forma geral, quando eu passei a olhar para o meu passado sem medo, vergonha ou medo, talvez seja a melhor palavra, porque a gente tem medo. Todos Tem aqui preconceito, né? tiveram problemas, todos sofreram alguma coisa, todo mundo tem trauma, cara. Todos. Todos têm. Eu tenho os meus, você tem os seus, quem está ouvindo aqui. Se não tem, ainda só não entendeu o que tem. Mas temos, porque é uma vida baseada em diversas coisas que nos marcam. Alguns mais que os outros, outros menos. Mas muitas das coisas que eu falo: cara, como é que eu vou parar aqui? Por que eu fiz aquilo? E eu faço a ordem inversa, e eu fiz isso de novo, depois que eu li um livro, que o livro fala muito sobre isso, um livro sobre o cérebro. E assim, as nossas atitudes, muitas vezes eu falei: cara, mas eu sou assim porque eu vivi tal coisa. E você começa a conectar. E a partir do momento, que eu não vou entrar em cada aspecto, mas a partir do momento que você entende, você é capaz de mudar, de quebrar essas coisas reativas que você tem, ou de parar de falar assim: eu sou assim, não é assim. Não, você consegue mudar. Quando você entende o porquê talvez você seja assim ou dessa forma, você seja rude, ou responda de tal forma, ou tenha dificuldade, às vezes, de negociar, de ter medo de pedir. Tem gente que tem dificuldade de falar não, tem gente que tem dificuldade em pedir para uma pessoa fazer tal coisa, e a pessoa acaba se absorvendo de diversas tarefas. E tudo isso talvez esteja relacionado a algum momento da vida dele que ele passou por situações que o deixaram assim.
Então, olhar para o passado, como você mesmo disse, para mim é essencial e, de fato, para mim fez muita diferença na minha vida. Agora, Félix, para a gente finalizar esse grande podcast, que os podcasts já passaram-se de 1 hora de podcast. É um podcast sensacional. E eu só não fui para a terceira página porque eu comecei a escrever até de lado aqui, porque eu não queria passar das 2 páginas. Mas, Félix, eu queria que você deixar o espaço final aqui para você dar o último recado para os nossos alunos, para falar para eles o que você pode aí, como toda a sua experiência, depois de tudo que você passou, né, deixar aí de uma última lição para eles, que eles devem buscar e fazer para a gente poder se despedir. E também, eu gostaria que, assim, no Spotify, quem está vendo pelo YouTube não, mas a gente tem uma ferramenta de deixar uma pergunta. Então, a gente pode deixar qualquer pergunta, seja ela de múltipla escolha, seja ela para a pessoa escrever um texto. Eu gostaria, então, que você se despedisse e falasse uma pergunta para eu colocar no podcast, seja ela qual for. Não, por favor, uma vez eu trouxe um querido professor aqui e ele achou que a pergunta era de uma pergunta de prova. Eu falei, não, professor, não é uma pergunta de certo ou errado, não. É qualquer pergunta que você poderia dar para um jovem e se despeça deles. Por favor, Puxa, querido Félix. acho que assim, considerações finais, né, Fábio? Acho que se eu fosse olhar para o Férez de 18 anos, 15 anos e dar um conselho para ele, falar assim, continua no seu foco, né? Escute a você mesmo, né? Tenha calma que tudo vai dar certo se você continuar no seu foco. Porque não olhe para os outros, olhe para você mesmo. Você é o melhor parâmetro para você mesmo, não os outros. E acho que é muito o que a gente está vivendo hoje, né? Se comparando com o outro. Não, compare-se com você mesmo que vai dar certo. Siga o seu coração. E acho que a pergunta que você comentou, eu colocaria o seguinte: o caminho que você está trilhando, você acha que você vai ser feliz? Sim ou não? Sim Sim ou ou não? não? É binário, né? Porque se você está achando que sim, continue. Se você está achando que não, mude. Porque o seu caminho de vida tem que estar atrelado à felicidade. Viver é a melhor das aventuras que você pode ter. Então, eu colocaria essa reflexão. Se você está seguindo um caminho e você se vê feliz daqui para frente, continue. Se não, pense em mudar. Não se faça essa pergunta. Show de bola, Félix. Muito importante. Inclusive, os ouvintes podem entender, né, se você responder sim ou não, é o próprio autoconhecimento que a gente acabou de falar. Você vai olhar para si, ver se você está gostando do que você faz, se os caminhos, as escolhas que você quer te fazem feliz. E eu falo com total tranquilidade. A melhor opção é aquela que te dá prazer, que te dá felicidade. Se você chega no final do dia e o dia é estressante e tal, não sei o quê, tudo bem, podem haver momentos, vão haver. Mas, num todo, você tem que ser feliz e fazer as pessoas ao seu redor felizes também. É esse o sentido da aventura e, como o Férez diz, ser única e maravilhosa e não podemos desperdiçá-la fazendo coisas que não nos deixam felizes e não nos fazem deixar os outros felizes também. Porque uma pessoa que não é feliz, ela, além de não ser feliz, às vezes ela rouba a energia dos outros. Ela fica tão brava, não sei o que, daí deixa o outro bravo. Você pode perceber, qualquer pessoa, se está do lado de uma pessoa irritada, a pessoa irrita ela e todos ao seu redor. Você está do lado de uma pessoa feliz, a pessoa feliz, ela é feliz e deixa todos ao seu redor melhor. Né? O amor, tanto o amor quanto o ódio, eles são compartilhados. Então, um mundo mais feliz vai ser, de fato, um mundo melhor. Né? Então, muito obrigado, Férez, pela participação. Né? Onde a gente encontra você nas redes sociais, Férez? Você está no LinkedIn, no Instagram? Como é que é? Eu tô no LinkedIn, tô no Instagram também. Pode me procurar no LinkedIn, Férez Eduardo Valentini Bertin. Ou Férez Bertin, acho que eu sou um dos únicos, né? Férez é muito difícil de achar. No Instagram é Férez Bertin, me sigam lá e me coloco à disposição. Tenho várias pessoas sendo mentoradas por mim, de uma forma que eu faço de coração, realmente, porque realmente o desenvolvimento pessoal, para mim, é bastante importante. Então, quer falar sobre isso comigo? Estou à total disposição nas redes sociais aí. Posso passar depois o link aí para o Fábio compartilhar.
E, Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Acho que foi muito gostoso aqui falar, ter esse papo bem casual e espero que se modificar a vida de uma pessoa, acho que já vai valer a pena todo esse nosso papo, né? Com certeza. Sem E dúvida, obrigado mais uma vez. sem dúvida. Muito obrigado, Félix. Eu agradeço demais. Foi excelente passarmos essas 1 hora e pouquinho aqui de conversa. Eu aprendi muito e eu fico muito feliz aqui, como eu disse para você no começo. Para mim é um prazer gravar, porque eu aprendo e é muito gostoso falar e aprender de experiências novas. Então, Félix, muito obrigado. Eu vou deixar o seu LinkedIn, o seu Instagram aqui na descrição do episódio, então vocês podem entrar em contato caso vocês queiram falar mais com o Félix sobre o assunto. E muito obrigado para você que ficou aqui até o final e aprendeu tudo isso com a gente. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhem com todos que vocês acham que vão gostar de aprender também. E a gente se vê semana que vem com mais um MatrixCast. Muito obrigado.